Você quer arrasar nas suas apresentações em espanhol? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Seja para trabalho, para estudo, é muito importante que quando a gente precisa fazer uma apresentação em espanhol, a gente consiga dominar o tema, obviamente, mas também dominar algumas frases essenciais que vão nos ajudar a dar clareza à nossa apresentação. E aqui eu estou falando especificamente não só de apresentação de si mesmo, né? Quem eu sou, em que eu trabalho, enfim, mas também é uma apresentação de uma exposição mesmo de alguma coisa. Pode ser um trabalho acadêmico, pode ser uma apresentação corporativa, né? Então aqui a gente vai te ajudar justamente com algumas frases essenciais para isso. E para começar, claro, é ideal que você dê uma saudação inicial, né? Uma boa saudação inicial. Dependendo do contexto, a gente pode fazer uma saudação um pouco mais formal ou um pouco menos informal. Então, se nós pensarmos numa opção de saudação mais formal, nós diríamos buenos dias a todos, buenas tardes a todos, buenas noches a todos, dependendo aí do período do dia que vai ser. E se for uma opção mais informal, a gente pode inclusive começar com algo mais descontraído. Olá a todos, olá a todas. Olá como uma opção aí de início da nossa apresentação. Tudo depende de você adequar esse discurso no contexto em que você está apresentando, se é mais formal ou se é mais informal. Bem, e antes de começar a apresentação propriamente dita, é que você se apresente primeiro, né? Então, se você está fazendo uma apresentação para um público distinto, enfim, isso também varia bastante de contexto, mas é ideal que você comece de fato se apresentando. Então, você pode dizer assim: antes de empezar, me gustaría presentar-me. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Então, em espanhol ficaria assim: antes de empezar, me gustaría presentar-me a ustedes. E nessa apresentação, então, obviamente, você vai dizer as informações essenciais. Mi nombre es Thais, soy profesora de español, soy de Brasil, trabajo en una escuela en línea de idiomas. Assim, você vai dando os dados essenciais para que a pessoa conheça no que você trabalha, o que você faz e o que você veio fazer ali. E também é de muito bom tom, muita educação, se você também agradece já desde o início. Então, você pode já dar um agradecimento pela atenção de todos já no início da apresentação, né? Então você pode começar. Muchas gracias por la presencia de todos. Muchas gracias por la presencia y la atención de todos. Que assim a gente consegue também já manter essa cordialidade desde o início. Outra forma muito comum que a gente tem em português de falar isso é obrigada a todos por estarem aqui. Se nós vamos falar isso em espanhol, a gente vai dizer gracias a todos por estar aqui. Esse ponto é muito importante porque tem uma tendência muito grande de, em português, a gente acabar replicando para o espanhol estar. Então, muita gente que acaba dizendo gracias a todos por estarem aqui. Mas esse estarem, que a gente às vezes empresta do português para o espanhol, ele não existe em espanhol. Então, quando você vai falar isso, você vai falar simplesmente estar. Isso é bem importante. Gracias a todos por estar aqui. Sei que soa um pouco diferente, né? Um pouco estranho para a gente em português, mas é assim mesmo, então pode confiar. Gracias a todos por estar aqui. Gracias a todos por participar de esta reunión, por participar de esta apresentação, por participar de esta charla, de este evento. Aí você vai adaptar de acordo com o contexto em que você vai fazer a sua apresentação. Agora vamos pensar num contexto bem específico. Digamos que você está fazendo uma apresentação online, certo? E você quer compartilhar a tela para que as pessoas vejam com você a sua apresentação de slides. Como que a gente vai falar isso em espanhol? Então a gente pode usar a seguinte frase: vamos dar uma olhada em tal coisa. A gente pode começar assim. Como que a gente falaria isso em espanhol? Existe uma expressão dar uma olhada, que em espanhol a gente diz echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo en eso. É uma opção possível, mas nesse caso de uma apresentação mais formal, o ideal é que você diga assim: veamos este assunto, veamos este contexto, veamos esta situação. Então a gente abre a partir disso, convidando as pessoas para acompanhar junto com você. E aí, se a gente quer avisar que a gente vai compartilhar a tela, a gente vai dizer então, como que eu vou dizer? Vou compartilhar a tela em espanhol. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Muito importante que você lembre que tela em espanhol, tela de computador, né, tela de eletrônicos em geral, a gente chama de pantalla. Por quê? Tela é uma palavra que existe em espanhol, mas que significa tecido. Então, por exemplo, la tela de mi blusa, la tela de mi roupa. Isso seria na tela em espanhol, um tecido. Então, se você diz na sua apresentação, voy a compartir mi tela, é como se você estivesse dizendo, vou compartilhar meu tecido. Então, voy a compartir
mi pantalla, e aí você avisa quem está te acompanhando de forma online, em linha, que essa pessoa vai ver ali a sua apresentação a partir da sua tela, certo? Bem, agora se eu quero demonstrar, né, se eu estou explicando algo e eu quero dizer, como vocês podem ver nesse slide, ou como vocês podem ver aqui, como que a gente fala isso em espanhol, né? Então a gente pode dizer isso da seguinte forma: como podem ver em esta diapositiva, slide em espanhol a gente chama assim, diapositiva. Como vocês podem ver, como podem ver em esta diapositiva, ou a gente também pode falar de uma forma mais geral. Como vocês podem ver acá, e aí segue, né? Se for uma apresentação, digamos que física. Se for online, da mesma forma. Como vocês podem ver acá, de uma forma mais geral, né? Aqui, ou nesta diapositiva, e aí se refere bem aos dados que a pessoa está vendo ali na tela dela. Então, essa também é uma outra opção que a gente pode fazer essa referência de sentidos. Depois disso, digamos que você precise enfatizar uma ideia, né? Enfatizar um tema. Então, você pode expressar isso em espanhol dizendo: me gustaría enfatizar que... E aí segue na ideia que você quer enfatizar. Me gustaría enfatizar que es muy importante estudiar español. O me gustaría recordar la importancia que es estudiar español. Por exemplo, né? Eu quero lembrar a importância, eu quero enfatizar. Duas formas distintas aí de se referir a essa ênfase de ideias na apresentação. Muito bem, então você está lá falando, né, explicando as coisas que você quer apresentar e digamos que você quer trocar de assunto, né? Ou você quer seguir para o seguinte assunto, para o seguinte tópico. Como que a gente fala isso em espanhol? A gente poderia dizer assim: ahora, pasando al siguiente punto, e aí segue. Então, ahora, pasando al siguiente punto, passando al siguiente assunto, pode ser também. E aí você segue a apresentação, né, dando sequência àquilo que você estava argumentando anteriormente. Se você quer falar de algo que é central, fundamental na sua apresentação, você pode usar a expressão ponto principal ou ponto clave. Ponto clave é aquilo que a gente sempre usa em português para falar do ponto-chave, né? O que é um ponto-chave nessa questão é isso. Eu posso dizer em espanhol da mesma forma. El punto clave de esta cuestión es. El punto principal de esta cuestión es el siguiente. E aí se explica aquilo que a gente quer enfatizar. Esse também é um recurso bem interessante de retórica, né? Para reforçar a atenção da audiência, daquelas pessoas que estão te escutando, para aquilo que você quer chamar a atenção. El punto clave, el punto principal, el punto mais importante. Outra opção também. Agora, digamos que você está num contexto em que as pessoas vão te fazer perguntas. O que é de muito bom tom é que quando você recebe a pergunta e vai respondê-la, você comece afirmando como aquela pergunta é interessante e aí depois explica, né? Então, a gente costuma fazer isso em português também quando a gente diz: essa é uma questão muito interessante. Me deixem explicar o seguinte, e aí continua, né? Se nós vamos falar isso em espanhol, a gente vai dizer de uma forma semelhante quando a gente fala assim: esta é uma pergunta muy interesante. Déjenme explicar ou permítanme explicar. Também podemos dizer assim. Então, é muito legal que a gente faça essa pequena introdução. Esta é uma questão importante. Esta é uma questão interessante. E aí depois partimos para a resposta. Agora, se eu preciso esclarecer alguma coisa, o verbo que nós usamos em espanhol para isso é o verbo aclarar. Então, digamos que algo ficou confuso, né? E eu preciso esclarecer melhor para as pessoas que estão me ouvindo. Eu posso dizer: permítanme aclararles este assunto. Permítanme aclararles esta questão. Aclarar a ustedes. Aclararles. A gente pode utilizar também essa expressão mais enxuta ou a expressão mais longa. Permítanme aclarar a ustedes esta questão. Podemos falar também do jeito mais longo. O importante é lembrar que esclarecer algo em espanhol nós vamos dizer justamente aclarar. Esse verbo é bem importante para apresentações de ideias, né, exposições também em contexto de estudo ou de trabalho. E quando chega no final, se a gente quer, digamos que fazer um fechamento, nós podemos usar algumas expressões. Por exemplo, em resumen, resumiendo, e aí eu posso fazer uma pequena síntese daquilo que eu falei na apresentação. Então, em resumen, a língua espanhola é uma das mais importantes do mundo, por isso é muito importante estudar. Resumiendo, hay que estudiar mucho español para comunicarse con los países latino-americanos. E assim por diante, conforme eu for defendendo os pontos que eu falei e mencionei na apresentação. E se você quiser anunciar, de fato, o encerramento da apresentação, você pode dizer algo mais claro no sentido de: eu gostaria de encerrar dizendo tal coisa, né? Então a gente pode falar isso em espanhol também dizendo: me gustaría encerrar diciendo que hay que estudiar español. Me gustaría encerrar recordándoles que, lembrando vocês que...
e aí continua com o finalzinho. E claro, para terminar, a gente nunca pode esquecer de agradecer a atenção das pessoas, né? Então, muchas gracias por la atención de todos, muchas gracias por la atención de ustedes. A gente pode usar essas expressões então para agradecer. Les agradezco mucho la atención, estoy disponible para dudas y preguntas. Também são frases que a gente pode utilizar nesse caso. E é isso, hermanos. Então, são algumas frases úteis para fazer apresentações em espanhol. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Comenta aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, se foi útil, se vai te ajudar nas suas apresentações. E também não esquece de compartilhar esse vídeo, divulgar ele, né, para todos que precisam aprender mais espanhol. Tenho certeza que com essas frases você vai ficar mais seguro para conseguir fazer a sua exposição, a sua apresentação em espanhol, né, conforme os nossos alunos também conseguem. Né? Muitos dos nossos alunos aí que apresentam trabalhos fora em outras universidades ou tem que ter reuniões internacionais de trabalho. Então, são frases muito, muito úteis, muito práticas, que vão te ajudar a expressar melhor as suas ideias em espanhol, nesses contextos tão importantes, certo? Então, lembra de comentar aqui no nosso vídeo e, claro, se você quiser ficar realmente mais seguro para falar espanhol numa situação dessas, você sempre pode fazer umas aulas particulares conosco, né? Então, entre em contato pelas nossas redes e vamos conversar. ¿Está bien? Bueno, hermanos, hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.